Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui como você sabe, você não é só convidado, você é um participante assíduo e pode propor qualquer tipo de assunto para que a gente debata, converse, traga aqui, até cante junto. Afinal, a gente fala de letra de música, literatura, dica de livros famosos, clássicos, contemporâneos, autores independentes, livros que vocês ainda não conhecem. Além disso, a gente fala sobre o universo humano, dicas de livro, projetos de leitura, dicas de estudo. Tudo isso é trazido aqui e eu trago para você e deixo para você também escolher um tema para que a gente possa conversar. Peço para que você se inscreva no canal e deixe o sininho ativado para que seja avisado toda vez que eu postar um vídeo. Ao final, se você gostar, deixe o seu like e compartilhe. Isso me ajuda no engajamento. Hoje nós vamos falar de um clássico da literatura. Um clássico, um dos meus prediletos, vou dizer já de pronto. Acho que você já ouviu até falar, mas você ainda não leu. Pois é. Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Exatamente, maravilhoso. Quem já leu sabe do que eu tô falando. E aqui nós vamos trazer essa resenha com reflexões para o momento atual. Esse vídeo tem spoiler, mas vale a pena, porque é uma história que todo mundo meio que já sabe que o mocinho vai morrer no final, algo desse tipo, sabe? Mas o que vale mesmo é o contexto da história, muito mais do que o final ou o começo ou alguma coisa que aconteça lá que você fique surpreso. Não, vale a pena ler mesmo sabendo da história. Aqui eu vou trazer um pouquinho da história, não todo um resumo do livro, mas para que você tenha ideia e para que a gente possa refletir. Vamos lá? Primeiro vamos falar do autor. Huxley foi um autor que nasceu, muito bem nascido, na Inglaterra. Nasceu no século XIX. E esse livro foi publicado em 32. Ele foi médico antes de estudar literatura. E seu avô já era biomédico ou biólogo. E foi ele que cunhou, se eu não me engano, o termo agnosticismo, porque ele acreditava que uma hora a ciência não ia responder todas as dúvidas dos seres humanos. E chegaríamos então ao sobrenatural. Pois é, essa história eu acho muito interessante e gosto muito de saber que ele era bem nascido e pensava dessa forma. Você tem que ver que em 1932 nós estávamos saindo da Primeira Guerra Mundial e já no caminho da Segunda. Nós tivemos 2 décadas aí até que tudo acontecesse de uma forma muito cruel. E o século XX era um século cheio de esperanças, cheio de tecnologias que ia resolver tudo e na verdade a tecnologia acabou matando muita gente, causando muito mal. Então o Huxley acabou meio que entendendo o que estava acontecendo dentro da sua vida bem posicionada e sabendo do sofrimento do mundo e do mal que a tecnologia vinha fazendo. Mas o contexto histórico é esse. Final de Primeira Guerra, passado um pouquinho, e ele traz essa situação pra gente. Agora, vamos pro livro, tá? Bom, aqui o que eu quero dizer pra você é que o livro, ele tem uma leitura um pouco difícil no começo. Eu mesma fui e voltei umas 2 ou 3 vezes nos 2 primeiros capítulos, até eu pegar o jeito dele escrever. A hora que eu peguei, eu fui pra frente, foi simples. E o que acontece nessa distopia? As pessoas, os relacionamentos humanos, eles fazem parte e impulsionam a leitura. Mas, na verdade, o que importa mesmo, o protagonista da história é o admirável mundo novo, pelo menos na minha concepção. Os demais que a gente tem como protagonistas são, na verdade, coadjuvantes. Eles levam a história, mas o protagonista, ele tá de fundo para que você observe como é que há essa evolução nessa distopia. Bom, esses coadjuvantes, eles dividem o seu protagonismo, que seria o Bernard e o John. Eu vou explicar pra você. Muita gente acha que há essa dúvida, quem é a personagem principal? Eu já tiro os 2 da frente. Pra mim, o personagem principal é o Admirável Mundo Novo. É tudo que ele tá querendo dizer do contexto distópico. Mas, se você tá trabalhando com os coadjuvantes, eu também não tenho dúvidas quanto a isso. O Bernard faz parte é o protagonista na primeira parte do livro e o John na segunda. Você consegue estabelecer isso muito fácil. Não tem um só que é o protagonista. Bom, nós estamos no ano de 620 depois de Ford.
Aqui da nossa era é mais ou menos 2540. Por que Ford? Porque é do Henry Ford mesmo, da montadora de carros. Neste livro, nada é à toa, nada não tem um porquê, é tudo muito bem pensado, tá? O Ford, ele foi um dos empresários que estimulou o progresso da civilização numa fase de queda. Pois é, quando estava em crise o mundo, ele estimulou a sua fábrica, estimulou a população a seguir. Ah, porque ele era bonzinho? Claro que não, né, gente? Ele estimulou porque ele viu algo que ele se beneficiaria. Ajudou a população? Ajudou. Foi uma das consequências que poderiam ser ruins e afinal foram boas. O que importa é o seguinte, que você tem que estabelecer que o Henry Ford colocou máquinas nas suas fábricas e reduziu o horário de trabalho. Por que que ele fez isso? Não era porque ele era bonzinho, era porque o ser humano tinha que consumir. E quanto mais ele consumisse, mais rodava a engrenagem do sistema, né? Parece óbvio, mas para pensar nisso naquela época não era tão simples assim não. Só uma cabeça inteligente como a dele. Então, para ele, o ser humano tinha 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas de lazer. E o lazer, é claro, que envolve o quê? Consumo. Essa era a visão dele, foi assim que ele fez e foi assim que o Huxley pensou. Se você trouxer para o português, isso mais isso dá uma soma, que é a droga, que ele é o nome da droga que ele usa no livro, que nós vamos falar dela, tá? Bom, ele coloca então Ford como se ele fosse Deus. E ele até tira as cruzes deste mundo novo, do catolicismo, do cristianismo. Ele corta a cruz e deixa só o T, para lembrar o modelo Ford T que tinha na sua fábrica. Ou seja, nada é à toa. É sempre para você pensar a respeito disso. Então eles colocam, ó Ford, como se a gente falasse, ó Deus, sabe assim, até que Deus queira, até que Ford queira. Coisas assim desse tipo. Então, Ford é tido como algo supremo. Bom, tirando isso, na verdade, começando o livro, no prédio onde tem o laboratório, tem um lema escrito que é identidade, comunidade, estabilidade. Como se fosse liberdade, igualdade, fraternidade. Só que ele põe dessa forma. Acontece que identidade, na verdade, não existe, porque as crianças não são geradas, não existe uma gestação materna, não existe parto. As crianças são produzidas em laboratório, são 98 gêmeos iguais. Ninguém mais nasce de uma relação amorosa entre homem e mulher. São produzidos. E o que acontece? Eles são divididos em castas: alfa, beta, gama e y. O alfa era para ser o melhor, o mais alto, mais inteligente, mais bonito, tudo de bom. Esses iam caindo até o y, que era o mais fraco, mais burrinho, não sei o que, E como eles fazem isso? Com ingresso de alguns nutrientes e com a retirada de outros. Privavam esses fetos que estavam sendo produzidos de oxigênio, por exemplo, para eles serem menores. E aí eles teriam trabalhos mais braçais, enquanto os alfas teriam trabalhos mais intelectuais, de liderança. Eram assim que eles eram divididos. E como todo mundo era igual, não tinha por que um querer ser o outro. Todo mundo estava feliz na sua casta, porque afinal eles nasceram para isso, totalmente produzidos para isso. E lá não tinha um envelhecimento, ninguém nascia, crescia, envelhecia e morria. Não, lá não tinha, todo mundo era igual, era jovem e era feliz. No final, não é isso que a gente quer, ser feliz, mas a troco do quê, né? Mais tarde a gente reflete a respeito do tema. No caso do Admirável Mundo Novo, eles eram felizes porque eles tinham tudo. Todo mundo, não existia gordo nem magro, todo mundo tinha uma certa ração, ou pílulas, eu não sei, mas tinha todo mundo um certo estilo que não alterava, não existia diferenças.
iguais, 98 gêmeos, pra você ter uma ideia. E desde criança existia o estímulo ao sexo. Não passavam por fases da vida até que houvesse a sexualidade, não. Desde pequeno isso era estimulado. E o sexo nesse lugar era tido como sexo por puro prazer, sem qualquer envolvimento afetivo. Quanto mais parceiros você tivesse, mais dentro do sistema você estava. Ele retirou o afeto entre as pessoas, porque afinal, o que o governo queria era uma estabilidade. E o que tira mais a estabilidade de alguém do que o afeto, do que o amor? Assim como também a própria religião. Ele tira no livro a religião e coloca de uma forma assim. Tem um lugar que é a abadia de Westminster, que a gente sabe que existe, que lá no livro tem um bar e que as pessoas bebem, cantam, ficam lá se alegrando com bobagens e tudo mais. Parece até que tem um contato com Ford e tudo mais, mas ele leva a religião para este lado, porque aquelas pessoas acreditam nesta vida dessa forma, não tem eternidade, não existe uma vida depois daqui. Então, é o que nós temos e tá tudo bem assim. Se eu nasci para ser um Y, eu vou ser um Y. E tudo bem. Se por um acaso alguém tivesse algum desconforto, alguma tristeza, algo que não tivesse de acordo, os outros que eram iguais ficavam de olho, eram meio fiscais. E se não resolvesse na conversa, falava para o superior. E o superior fazia o quê? Qual é o seu problema? Toma aqui o Soma. O Soma era uma droga que era meio dopaminérgica. Ele deixava a pessoa fora da realidade e feliz, e alegre, e contente, para que você saísse de algum desconforto. E como eu sempre digo, o desconforto, o desacordo é necessário, o incômodo é necessário para que a gente possa refletir e mudar e pensar e não aderir a determinadas coisas, enfim, isso faz parte. E lá eles não queriam que fizesse parte, eles não queriam que ninguém pensasse. Tanto que eles tinham um tratamento com as crianças, além desse estímulo ao sexo, eles tinham um tratamento com as crianças meio sistema pavloviano. Já ouviram falar de Pavlov, do cachorrinho de água à boca? Era assim, as crianças quando chegavam perto dos livros ou de uma rosa da natureza, da flor mesmo, eles levavam choques para que eles não quisessem mais chegar perto daquilo. Então eles não tinham contato com a arte e nem com a natureza, porque a arte, como vocês sabem, é o belo, a arte salva. E a natureza, existe coisa mais linda que a natureza? E eles não podiam ter contato com esse belo porque eles não podiam se deslumbrar com nada, eles tinham que ter o mesmo pensamento como todo mundo. E quanto menos natureza tivesse, mais fábrica teria. Quanto menos pensamento tivesse, filósofos ficaram de fora totalmente disso. Ninguém pensava a respeito, era só trabalho de produção em massa. Massificava todo mundo. Então, esse tratamento pavloviano, esse sistema pavloviano com as crianças, era de propósito, para que não houvesse qualquer tipo de interesse na leitura, para que ninguém pensasse, ninguém se instruísse, bastava saber o que sabia. Bom, neste primeiro momento, nós temos Bernard Marx. Como eu disse, nada é por acaso nesse livro. Bernard Shaw Karl Marx. Bernard Marx é uma pessoa só. E ele é um alfa. Só que ele recebe, na sua produção, um álcool no seu sangue. E como ele tem álcool no sangue, ele não se desenvolveu tanto quanto ele deveria ter se desenvolvido. E ele sofre meio uma espécie de bullying. Ele não se enquadra muito bem. E isso faz com que ele pense. Mais uma vez, nada é à toa. O álcool no sangue faz com que ele pense. Muita gente diz que o álcool libera a mente. Não tô aqui falando que é pra beber, pra liberar. Não tô falando nada disso. Tô dizendo do livro, tá? Mas muita gente diz que o alter ego, a sua defesa, cai por terra. E aí você segue. Você consegue falar a verdade. E aconteceu, e por isso que ele pôs esse álcool no sangue do Bernard. E o Bernard não está feliz. E ele é meio que ameaçado aí para uma ilha, para se afastar daquela sociedade, porque não adianta, ele não quer nem tomar o Soma. E neste momento da vida dele, ele está saindo com a Lenina, que vem de Lenin. E ela meio que tá interessada em sair com ele mais de uma vez, o que é estranho, porque eles têm que ter bastante parceiros, era normal isso.
A amiga conversa com ela e o amigo dele fala para ele tirar as férias. O que ele faz? Ele pega a Linda e vai para fora deste admirável mundo novo. Antes dele ir, ele recebe uma informação que a própria pessoa conta isso para ele. Que uma vez ele foi para lá, essa pessoa que conversa com ele foi para essa reserva, eles saem da civilização e vão para uma reserva. Como se fosse uma aldeia, algo antigo, que parece que é no Novo México. Então ele sai de lá e vai para essa reserva para passar férias. Só que antes de ir, o rapaz conta pra ele que também já fez isso, já foi pra essa reserva. E foi com uma moça de lá mesmo, do Admirável Mundo Novo. Só que chegou lá e eles se perderam. Ele voltou e ela ficou. E foi uma conversa jogada assim. Pra eles chegarem nessa reserva, várias autorizações são necessárias. É um vai e vem que até cansa. Mas eles chegam lá. Quando ele, o Bernard e a Lenina chegam no local, eles se assustam, né? Porque lá existem os selvagens, nome do próprio livro, tá? Que seríamos nós, que temos a nossa devoção, que temos os nossos rituais, que temos o nosso cristianismo, para quem é cristão, nossas religiões, enfim. Eles começam a ver que existem cultos, rituais, coisas diferentes. E eles se assustam. Eles se assustam com as pessoas que são casadas, com mulheres grávidas, mulheres amamentando. Isso não existe mais. Família não é uma entidade que existe no Admirável Mundo Novo. Parece que estão querendo fazer isso ainda, né? Ou agora, né? Será? Vamos deixar para depois. E lá eles começam a se deparar com isso. E é tudo muito estranho. Lá ainda eles conhecem o John, que é filho da Linda. Essa Linda, ela foi a moça que viajou com esse amigo do Bernard, que contou essa história toda aí. E ela ficou perdida lá. Ela foi com esse rapaz, só que ela ficou e ele voltou para Admirável Mundo Novo. Só que quando ela ficou grávida. E deu à luz ao John. Pra ela foi muito esquisito, porque ela era acostumada naquele mundo. Não tava normal ficar grávida, gente. E ela ficou grávida, amamentou e tudo mais. Além disso, como ela vivia lá estimulada ao sexo apenas por prazer, sem qualquer afeto, ela começa a sair com os maridos das mulheres daquela tribo, daquela aldeia. E todas as mulheres querem bater nela, porque afinal ela tá fazendo com que os maridos traiam as mulheres para dormir com ela. Mas ela não entende o significado. Claro, ela foi educada de uma outra maneira. Assim como também o John, por ser filho dela, também fica de escanteio, também sofre bullying, ele também é um pária da sociedade. E ele e a Lenina têm uma certa afeição um pelo outro. Apesar dela ter ido com o Bernard, ela se afeiçoou ao John e vice-versa. O que acontece no final? O Bernard, a Lenina, o John e a Linda vêm para o Admirável Mundo Novo. E lá, antes deles virem, o Bernard já descobre que o John lê. Ele leu muito Shakespeare. E eu acho que o autor até deu uma exagerada na quantidade que ele coloca de Shakespeare na história. Mas depois eu fiquei raciocinando e eu descobri o porquê. É porque Shakespeare é tragédia. E existe uma coisa que desestabiliza mais do que tragédia. Precisa ter afeto, precisa ter amor, precisa ter ódio, precisa ter inveja, vingança. Enfim, Shakespeare é tudo isso. Dizem que é um dos primeiros escritores do mundo. Outros dizem que ele não escrevia nada. Ele tinha uma galerinha que escrevia pra ele e ia tudo com o nome dele. O que também não faz diferença, porque ele sabia escolher muito bem as pessoas que escreviam pra ele. Enfim. O John lia Shakespeare. Era normal pra ele ler. E ele presenciou várias vezes a mãe dele tendo relações sexuais com outros homens, com o namorado que ela tinha e tudo mais. Por quê? Porque isso fazia parte pra ela. Pra ela não era feio ter relação sexual na frente dos outros. É normal lá no eles faziam orgias, era simples, porque não era uma coisa, que horror. Então, pra ela também era, só que pro John aquilo não caía muito bem, mas ele estava acostumado. Eles vêm para Admirável Mundo Novo, largam a reserva e vêm com o Bernard e vêm com a Lenina. Quando a Lenina chega, ela não tá mais naquele esquema, naquele estereótipo das pessoas do Admirável Mundo Novo. Porque lá, como tem a ração, todo mundo é esbelto, tomam só umas pílulas,
ninguém engorda. A Linda não, ela nessa reserva, ela comia a comida da reserva, que devia ter sabor, então ela estava gordinha, ela estava acima do peso. Além de tudo, nesse local não existia dentista, não existia médico, não existia nada, ela estava desdentada. E quando ela chega e vê o pai do John e vê tudo aquilo de novo, ela enlouquece, ela se desestabiliza. E acontece isso com muita gente nos dias de hoje. De repente a pessoa não se enquadra mais no mundo. Ela fica tão louca que ela toma vários somas para que ela saia totalmente da realidade. Ela tem uma overdose de tanto soma. E o médico diz: eu nunca vi um organismo aguentar tanto. Eu acho que ela não tem muitas horas de vida. Quando eles chegam, o John passa a ser uma espécie de celebridade. Uma celebridade meio estranha. Sabe como a gente também fica admirando pessoas da televisão que tem ou o peito maior, ou o bumbum maior, ou não sei o que maior? Não é pelos exageros, pelos extremos. Era mais ou menos isso pra eles. Ele era uma celebridade, mas porque ele tinha nascido de uma mãe. Isso não era normal. E ele começa a dar entrevistas. E o Bernard, que até então só ficava com ele, estava se sentindo vaidoso, porque até que enfim ele foi reconhecido. Antes ele sofria bullying por ele não ser igual aos outros. Mas depois ele se tornou um diferente pra cima. Ele que trouxe o John, ele estava famoso, agora estavam dando atenção pra ele. E a vaidade, você vê que acontece até no mundo tecnologicamente evoluído. Bom, aí o John chega e fala que não vai mais sair com o Bernard, não quer saber e tal. E em casa, ele, apaixonado, eles começam a se apaixonar, o envolvimento começa a ficar mais intenso com a Lenina. Ele acha, porque ele tem esse sentimento, ele quer conquistá-la, ele quer seduzi-la, ele quer fazer por onde que ela goste dele. Mas pra ela não sabe lidar com esse tipo de sentimento, porque ela nunca se apaixonou, ela nunca teve afeto. Pra ela tá muito estranho tudo aquilo. E pra ela fazer sexo era normal, não era um prêmio, não era pra dizer pra ele, eu gosto de você. Não precisa fazer nada pra mim, não precisa me seduzir, não precisa ser bom pra mim, nada. Sexo é sexo e pronto. Só que ele repudia isso, ele não quer isso. E aí eles têm um estranhamento lá, e neste meio tempo ele vai pro hospital ver a mãe que está morrendo. Quando ele chega para ver a mãe, ele percebe, é aquela cena que todos nós vamos passar um dia, se é que muitos de nós já não passamos, que a gente está se despedindo daquela pessoa que vai morrer, e ele sente, é a mãe dele, ele tá acostumado ao sentimento, à tristeza. E a enfermeira que entra não consegue compreender o que tá se passando ali. Ela tá com umas crianças e ela não consegue mostrar, gente, o que é isso? Ela tá chocada. E ele se revolta com tudo, pega os somas e joga pela janela, fala: vocês estão sendo anestesiados, não façam isso, se revolta, Chamam a polícia e o Bernard, que afinal era o responsável por ele, foi o Bernard que trouxe. E eles vão falar com Mustafa Monte. Essa conversa é sensacional. Primeiro o Bernard fica junto, depois fica só ele e o John. O Mustafa diz que ele já teve essa sensação de pensar a respeito, se era bom ou não ficar ali e tal. E disseram pra ele: ou você para de pensar e fica num cargo de liderança aqui, ou você, que se quiser continuar pensando, vai pra essa ilha. Uma ilha que eles colocam lá pessoas que não se adaptam ao sistema. Ele preferiu ficar na civilização, naquilo lá que eles chamam de civilização, e ser líder ou tomar conta de uma determinada situação. E conversando com o John, ele fala: eu também já li Shakespeare, eu sei o que faz a literatura, mas eu não consigo entender como é que você prefere sentir dor, sentir tristeza, sentir essa sensação ruim. Se aqui todo mundo é feliz, se aqui tudo vale, aqui é ótimo, todo mundo tá bem, e se não tiver bem, toma o soma e fica bem. E o John, apesar de ser selvagem e sendo um leitor, e todo mundo que lê é muito mais profundo, humanamente falando, ele diz: eu quero ter o direito de ser infeliz, de sentir dor, de ficar doente e de ficar velho. Eu quero esse direito. E larga o Mustafa e vai morar num farol.
Neste farol, ele começa a ter comportamentos de como ele tinha na sua reserva. Ele começa a ter trabalhos manuais, ele começa a fazer orações, ele medita, ele fica sozinho e todo mundo tá atrás dele, porque a cidade tá empolvorosa, porque quer saber onde tá aquela celebridade tão absurda assim. E câmeras, repórteres, jornais vão tudo atrás para saber onde ele tá, o que é que ele está fazendo. E ele, quando ele pratica certos pecados na sua visão, ele se chicoteia, ele se penitencia. Assim como ele reza, assim como ele canta, assim como nós humanos também fazemos. Nós também nos culpamos, nos responsabilizamos, nos punimos e também ficamos felizes conosco com alguma determinada situação. A gente chora e ri, a gente canta e também faz lamúrias sobre o que aconteceu, sobre a nossa vivência. É daí que parte o crescimento. E o John passava por isso, porque ele era efetivamente humano. Bom, o que acontece? A Lenina vai lá, tenta falar com ele, não dá certo, eles brigam e as pessoas começam a tacar coisas nele. Já viu? Já viu quando tem audiência no fórum criminal de crimes assim graves que a gente vê? As pessoas ficam lá xingando o criminoso sem nem conhecer a história, não saber nada, só vê o resultado final que tá no jornal, na mídia. Quem é você para julgar? Claro que a gente não deve aceitar nenhum tipo de criminoso, mas você não tem que julgar ninguém, tem um juiz lá para isso, né? Tem provas no processo para isso. Mas não, as pessoas tacam as coisas, xingam, enfim. Coisas que não deveriam mais existir, mas ainda existem. E o fim do livro, o John acaba morrendo. E o Bernard vai para essa ilha. Essa é a história. Como eu te disse, as personagens, elas servem só para empurrar. Porque, na verdade, a personagem principal é o contexto todo histórico daquela civilização. E a gente tem que pensar se hoje em dia esse soma não é dado pra gente de forma lícita e ilícita. Acontece tanto com os ansiolíticos que os médicos dão pra gente dormir, pra gente acordar, pra gente ficar feliz, pra gente não sentir dor, como também no álcool, nas drogas ilícitas, no consumo exacerbado, que a influencer fala pra você comprar, que você vai se sentir muito melhor depois que você comprar. Não é verdade, porque só vai se sentir melhor se você refletir a respeito. E às vezes demora um tempo pra gente se sentir melhor. O ficar mal por um tempo analisando aquela situação que se apresentou faz parte do crescimento humano. E a gente hoje em dia tá tão imediatista que a gente quer fugir de tudo o tempo todo. Quanto mais rápido a gente fugir da dor, da tristeza, do ostracismo, melhor. Melhor. E não. A gente precisa do ócio, a gente trabalha tanto, a gente se coloca numa correria tamanha do nosso dia a dia para que a gente não pense, não reflita. E quem faz isso com a gente? O próprio sistema, que faz a gente ter a ganância de querer subir de posto, ganhar mais, para consumir mais, para ter determinada posição. E isso não faz com que você reflita, porque você não tem tempo para isso. Não tem tempo para refletir sobre a humanidade, não tem tempo para refletir sobre a sua própria vida, o seu propósito aqui. Assim é no Admirável Mundo Novo, ninguém pensa desde o início. E aqui ainda a gente nasce de mãe, mas a gente tá tendo um afastamento do núcleo familiar. Muita gente incentiva isso, pai, mãe, ordem familiar, religião, união, pra quê? Não, isso é o núcleo, é a primeira relação amorosa que a gente tem, mãe e pai, ou pai, pai, mãe, mãe, não é isso que eu tô dizendo, é a relação familiar. A gente tem essa relação de amor, que é a primeira do ser humano, e de lá a gente vai partindo, ou pro irmão, ou pro amigo, até que a gente chegue nas outras relações com os seres humanos, até se casar numa relação amorosa e tudo mais, ou apenas se relacionar. O que importa é que a gente tem que passar por esses períodos. Os seres humanos têm fases, elas terminam e começa outra. E hoje em dia, e lá no Admirável Mundo Novo, essas fases estão sendo puladas. As crianças estão cada vez mais cedo sexualizadas. E lá eram estimuladas a fazer sexo. Aqui, cada vez mais, os influencers infantis, eles estimulam os shortinhos, a blusinha e tudo mais, pra sexualidade ser aflorada antes da hora, talvez.
E não que não deva tratar do tema sexualidade, mas a criança não precisa ser sexualizada. Ela precisa ter o seu tempo normal. Ela precisa ter uma adolescência para que ela se descubra onde estão aqueles hormônios, aquilo tudo acontecendo. E para quando ela chegue na fase adulta, ela não tenha pulado fases. Não tenha sido traumatizante para ela passar por aquilo ou deixar de passar por aquilo. A gente tenta acertar, né, da melhor maneira, mas a gente sempre tem que refletir, não dá pra gente ir seguindo os comportamentos dos outros, porque se a gente for seguindo sem questionamento, muita coisa que vai acontecer não é nem do que a gente quer, a gente não tá nem pensando se quer ou não, e se a gente refletir e falar, não, eu não quero isso pro meu filho, e essa ideia se apaga aqui, outra se apaga ali, outra se apaga ali, ela não vai pra frente, ela acaba minando. Agora, se você vai sem nem pensar, a ideia começa a acender. E aí é uma sequência. Todo mundo vai copiando, porque tá todo mundo como gado. E a gente não pode ser gado. A gente não pode gostar da música da fulana só porque a fulana é rica e famosa. Não, a música dela não presta, não tem nada que vale a pena. Eu não gosto de ouvir, faz mal para meus ouvidos, faz mal para minha energia. Você só gosta porque alguém disse para você que ela é boa, que ela é rica, que ela é famosa, que ela veio não sei da onde, que não sei o quê. Não, não é assim. Vá de acordo com os seus gostos. Se você efetivamente gostar das letras dela, do que ela faz, siga em frente. Mas você precisa pensar, eu gosto mesmo ou estão fazendo com que eu goste? Será que eu tô já no Admirável Mundo Novo? Será que as drogas, o soma, já está para mim? Como os remédios, a bebida, as drogas ilícitas, o consumo, a aceitação de programas ruins que a gente coloca na nossa casa, cheio de sexo barato, sexo fácil, sem qualquer tipo de relacionamento, de afeto. Quanto mais parceiros você tiver em programas de televisão, melhor. Mais o programa tem audiência. Quanto mais briga tiver, mais o programa tem audiência. É isso que a gente quer? Por que a gente tanto quer paz? A gente preza pela paz na Ucrânia, lá do negócio da situação. A gente quer a paz. Só que a gente gosta de assistir o programa que tem briga? Não tá em disparate? Eu quero o bem, mas sigo o mal? Por que será? Porque você não está raciocinando. E é normal, porque a gente está nesse processo de seguir apenas, sem refletir. E esse aqui é o meu trabalho com você, é o meu trabalho na vida com todo mundo. Reflita, pergunte, responda. E responda até dizendo, não sei responder. Preciso pensar um pouco mais, preciso ler um pouco mais, preciso me inteirar um pouco mais. Isso não é vergonha para ninguém não saber. Vergonha, na verdade, é seguir sem saber. Aí sim, aí você tá deixando para lá qualquer tipo de leme da sua vida. E você tem que ser o capitão, né? Para onde você quer se dirigir. Você tem que ter um objetivo. Não só viver por viver. E o Admirável Mundo Novo mostra muito isso. Eles querem estabilidade e por isso eles tiram o afeto. Porque não tem nada mais que dê instabilidade do que o amor, do que o ódio, do que os sentimentos humanos, do que a contrariedade. O tristeza com a alegria, o amor com o ódio, o preto com o branco. Isso dá a consciência, de acordo com a contrariedade. Se você não pensa, você não expande a consciência e não consegue evoluir na vida. E essa identidade, comunidade que eles colocam, é mentira, porque ninguém tem identidade ali. Lá todo mundo é igual. Aqui não, cada um tem uma carteira de identidade, não é? O que nos faz igual é a nossa diferença dentro da nossa identidade. Assim como a comunidade que eles colocam, eles não têm nenhuma solidariedade lá. Muito pelo contrário, eles fiscalizam um outro, eles querem mais é que você se drogue para que você esqueça. Porque para eles isso é que é felicidade. Então, eles colocam identidade, comunidade e estabilidade. Na verdade, o que o governo queria dizer era estabilidade. Esses dois aqui, só palavras que você lê e acha que tá fazendo sentido. Só que na verdade na vida não está. Então, ele só coloca e você analisa, lê e não analisa. Só fica lá a identidade. É só pensar, que identidade é essa que é todo mundo igual? Que identidade é essa que eu sigo que todo mundo faz? Que identidade, que comunidade é essa que quando tem alguma coisa de ruim, ao invés de eu discutir com alguém, resolver essa situação, progredir, não, eu tomo soma e me alieno da vida. Será que a gente não tá fazendo isso? Será que a gente não deve pensar a respeito? Como eu disse, tudo nesse livro tem um porquê.
Até se você já leu o livro, quiser colocar aqui nos comentários o que mais que você acha que não é aleatório, que não tem, não é simplesmente por constar, por favor, coloque. Porque são muitos detalhes e toda hora você tem que perceber o que o autor queria dizer. Faz parte da reflexão sobre o livro. E ele, cada dia que passa e você lê de novo, é um novo livro. Se você começar a ler com 14 anos, que eu não aconselho, a não ser que você seja um leitor fervoroso, leia de novo com 24, leia de novo com 34. Cada período desse, você vai ser uma determinada pessoa, você vai encarar o livro diferente. Agora, se você não é um leitor fervoroso, não comece por esse livro, não vale a pena. Você vai se cansar e vai desistir do seu projeto. Mas O Admirável Mundo Novo deve fazer parte da sua vida, porque ele tem sentidos únicos pra gente. Se a gente souber pensar, for leal, for real, for de verdade conosco e com a nossa sociedade, o que estamos vivendo, o que estão fazendo conosco, o que colocam na nossa cabeça e a gente simplesmente aceita sem qualquer contestação, isso me deixa doente, porque eu olho e falo, gente, não é pra fazer isso, não é. Só como não é, tá todo mundo fazendo, como assim você não vai fazer? Não vou fazer, não vou. E eu tento provar, diante do meu argumento, que aquilo não é certo, pra mim. Se alguém aderir ao meu, perfeito, se quiser fazer, faça, mas pensando, não simplesmente por seguir. Por isso, mais uma vez, está aqui a minha indicação. Aldous Huxley é sensacional e esse livro mais ainda vale muito a pena. E se você lembrar de mais alguma coisa que eu não falei aqui, coloca nos comentários. Se tiver dúvida, tiver pergunta, quiser falar sobre a reflexão, sobre o mundo atual com este livro lá de 32, vale muito a pena. Eu tô aqui te aguardando. Não esqueça de dar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Como eu disse, isso me ajuda no engajamento. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Até mais.